Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos à aula de redação. Essa é a terceira aula. E, bem, até agora eu dei uma introdução sobre redação, na estrutura e tudo mais. Dei uma aula completa sobre introdução. E hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento. Então, aqui vamos para a apresentação. Ah, lembrei o que eu ia falar. Sobre os contos, gente, foi um exercício muito bom, tá? Eu agradeço aí quem fez essa participação. Foi muito bom pra mim saber o nível que vocês estão na escrita, pra mim saber o jeito que vocês escrevem. E assim, tenho pensamentos muito positivos em relação a vocês. Vocês têm muito talento pra escrever, a grande maioria de vocês. E eu percebi que tem bastante erro em coisas básicas, gente, que eu vou falar hoje sobre, sabe? Mas assim, de resto, vocês têm uma ótima escrita, no geral. Eu adorei também, o pessoal foi muito criativo nos contos, eu adorei muito isso, porque criatividade é uma das melhores coisas que tem na escrita. Deixa eu apresentar aqui, bonitinho. Aí. Então, redação, né? E hoje a pauta é o desenvolvimento perfeito. Resumo da aula. Veja o que vamos abordar hoje. Algumas coisas que tem que ter no desenvolvimento. O desenvolvimento começa com a gente colocando assim o conectivo da introdução no resto do texto, gente. É muito importante vocês lembrarem disso. Então é sempre legal começar o desenvolvimento com uma afirmação. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. A gente precisa de uma explicação bem detalhada. As outras aulas estão gravadas e no Class, tá? Todas elas. Inclusive essa está sendo gravada também. Então, vamos lá. No desenvolvimento, gente, é onde a gente encontra toda a explicação e a exemplificação. E no final do desenvolvimento, a gente tem a conclusão do parágrafo. Então, vamos lá. Os elementos que tem que ter, que eu acabei de falar, só que é bom dar uma reforçada. No desenvolvimento, a gente tem que, convencer o leitor sobre tudo que a gente vai estar falando no texto. Então, aqui, no desenvolvimento é onde a gente encontra a explicação, os argumentos que você vai usar na sua redação, o seu posicionamento e informações. Gente, muito importante lembrar de colocar esses três. Os argumentos, o seu posicionamento, que vai ajudar na hora de colocar a sua proposta de intervenção, e informações. E a explicação, né, no geral. Muito importante vocês lembrarem de colocar isso. Aqui a gente tem o repertório de novo, que eu deixei ainda da apresentação de semana passada, que é uma coisa muito importante de se lembrar. Nos contos, gente, eu vi exemplos muito bons sobre repertório para dar para vocês. Assim, é bem tosca essa exemplificação, mas é bem legal de vocês entenderem. Ó, o conto era sobre uma imagem, então eu mandei uma imagem qualquer lá no grupo, e o pessoal tinha que escrever um conto, né, de até 300 palavras, sobre aquela imagem. Então, assim, grupo do WhatsApp. Então, assim, o que é repertório? Explicação bem tosca, gente. Assim, basicamente é isso. Ó, tem contos que eu tava lendo corrigindo, assim, junto com a galera que me ajudou. Muito obrigada, inclusive, se vocês estiverem aqui. Que, assim, a pessoa criou todo um reino, criou toda, assim, uma história, um contexto, que é muito importante também. E isso, gente, é repertório. Basicamente, repertório é isso, gente. Você colocar uma contextualização, criar todo um ambiente para você explicar. Eu posto depois o link lá, gente. Para você explicar sobre aquele assunto. Aqui eu trouxe alguns desenvolvimentos para vocês verem bem como que funciona na redação. Então aqui eu cortei a parte da introdução só para vocês verem como o desenvolvimento funciona separadamente do texto. Para vocês verem como assim, o desenvolvimento é autoexplicativo, assim como a introdução é. Semana passada a gente viu sobre a introdução e eu cortei a parte da introdução de algumas redações que tiraram nota 1000 e a gente viu que a introdução funciona muito bem sozinha. E é assim que funciona uma redação que eles pedem no Enem. As partes do texto têm que ser autoexplicativas. Você tem que fazer a ponte entre elas, mas elas precisam ter informação suficiente sozinhas. Tipo, a introdução precisa ter a informação sobre o texto todo, tipo um trailer. O desenvolvimento tem que ter toda a explicação detalhada. E a conclusão tem que ter o que você
os seus argumentos, assim, o que você acha que pode ser feito para melhorar aquele problema, sabe, gente? É sobre isso. Então, aqui, o tema dessa redação, acho que é de 2020, se não me engano, 2019, enfim. Mas essa redação foi uma das que tiraram nota 1000. Então, aqui, o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu trouxe a introdução dessa mesma redação, semana passada. E, bom, olha só como que essa pessoa começou a escrever o desenvolvimento dela. Observamos ali o conectivo. Em primeira análise. Vejam só, é um ótimo jeito de começar o desenvolvimento, gente, com conectivos. A gente vai fazer uma aula específica sobre conectivos, mas é bom vocês lembrarem disso. Você não pode chegar assim, despencando aquelas informações. Não, você tem que colocar uma ponte das informações, entendeu? Tem que ter todo um nexo sobre... Então aqui, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como um recurso destinado às elites conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Olha só, o texto até aí. Essa foi a afirmação que eu falei que se começa o desenvolvimento. Então, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Afirmação. Aí agora vem a explicação e todas aquelas informações que eu falei. Ó, nessa perspectiva, segundo... Olha só o repertório aqui, gente, sendo colocado. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linhagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Deste modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica com diversão das camadas altas, o cinema adquire caráter elitista. Então, aqui, que informações a gente pode observar aqui que ela já colocou aqui nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento? Ela colocou o repertório dela, que foi esse filósofo. Ela colocou ali a informação sobre como o cinema era exclusivo da elite e depois como ele foi para as outras classes, né? E ali ela já colocou alguns argumentos, sabe? E é muito bom observar isso também. Aí agora a gente vem para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é outra coisa também muito importante lembrar. Não é obrigatório ter 2 parágrafos no desenvolvimento, mas é sempre bom colocar o máximo de informação possível que você conseguir. Mas não é para você fazer um texto do Wikipédia também, tá, gente? Assim, você colocar os seus argumentos junto com as informações sem que fique chato de ler, que é fluidez textual. Então, aqui, além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio dos custos de ingresso representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Aí que, nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade, de Emily Durkheim, olha só, outro negócio do repertório, gente. Emily Durkheim foi um grande sociólogo francês, que está escrito ali, um grande cientista que é muito comentado na sociologia, gente. Então, ele abrange 2 divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que o sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Desta forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda original, a democratização torna-se inviável. Observem mais os outros argumentos que ela colocou. Conta como erro, sim. Conta como erro errar o nome da pessoa que você coloca no repertório, né, gente? Por favor. Aí aqui a gente tem um outro desenvolvimento que eu separei em 2 partes, esse desenvolvimento, que é de uma outra redação. Então aqui, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. No filme, olha só o repertório aqui de novo, gente, no desenvolvimento, ó. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, nossa, meu inglês é ótimo. É retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando
acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, olha só a ponte que ela fez aqui entre o repertório que ela usou e o resto das informações. Olha só, assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que o indivíduo que sofre dessas condições são marginalizados. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Olha que desenvolvimento perfeito, gente. O primeiro parágrafo já deu o repertório que ela usou, já deu mais argumentos e já colocou mais informações, gente. E ali ela colocou ainda o posicionamento dela, que foi, ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto. Que é o posicionamento dela já, gente. Tá vendo só? Então, aqui. Aqui a gente vem o segundo... Calma. Aquilo lá era a introdução e a ponte para o desenvolvimento. Aí aqui ela já começou a colocar mais informações como, em primeiro lugar, faz necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática e, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdade. Olha que perfeito que ela começou aqui, gente. Ela já fez a ponte entre o repertório, as informações que ela colocou, ela já colocou ali o pré-posicionamento dela. Enfim, aí é perceptível aí, então, que existe uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando um intenso preconceito e exclusão. Outro sim, não se pode esquecer de que, graças aos fatos supracitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro, pois, que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Ponto. Olhem só que desenvolvimento perfeito de se ler, gente. Ele tem aquela fluidez textual, faz a gente ficar nele ali. E ainda é informativo, entendeu? Ali ela já falou do quê? Do filme, ela já falou do porquê que pode acontecer, já colocou o posicionamento dela, já colocou os argumentos que ela usou. Aí ela já colocou até um contexto histórico ali, ó, na Idade Média. Viram só? É sobre isso, é sobre isso. Aí aqui ela colocou um segundo parágrafo no desenvolvimento, que ela ainda colocou uma coisa muito legal de se colocar numa redação, que é uma obra de Platão, O Mito da Caverna. Gente, é assim, filósofos gregos, os antigos assim, é muito legal de citar, porque é uma coisa muito cultural, sabe? E é como você citar, por exemplo, eu esqueci o nome do... É um filósofo que foi educador brasileiro, que ele é muito falado aqui no Brasil, que é muito legal de pôr quando o tema é educação, porque é uma coisa muito visada pelos corretores. Então aqui a pessoa que escreveu já coloca o filósofo grego Platão. Então olha só o repertório que ela usou na redação dela. O filme, contexto histórico lá da Idade Média. Ela colocou aqui ainda filósofo grego e ainda colocou mais argumentos acerca disso. Paulo Freire, exatamente, Paulo Freire. Ele é muito... Esqueci a palavra de novo. Nossa, gente, a minha memória é linda. Ele é muito assim, as pessoas que colocam geralmente são vistas como pessoas mais... com a cultura mais forte, sabe, gente? Quando você cita coisas clássicas, como, por exemplo, os filósofos gregos, como Platão, Aristóteles e... esqueci o último. Nossa, sério, são muito bem vistos pelos corretores, gente. Sempre bom frisar isso. E aqui, no final do desenvolvimento dela, a gente tem que observar a frase que ela colocou para ligar na conclusão do texto dela, que ó, logo, é evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma relacionado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Ponto. Viram só? Ela colocou repertório, colocou explicação, colocou argumentos e ainda colocou assim o pré-posicionamento dela. Assim, ela colocou
a visão dela sobre aquele assunto, que é outra coisa muito bem vista numa redação, gente. Principalmente dissertativa e argumentativa. Que essas são específicas, assim, porque você tem que convencer o leitor daquelas informações que você está passando para aquele leitor. Tipo, você começou a falar, é isso, 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 isso. Então, o leitor tem que ler aquele texto inteiro, chegar na conclusão e concordar com você. Falar, da forma que essa pessoa colocou nesse texto, o que ela está falando, sim, é verdade. É sobre isso, a redação que pariu no Enem. Então, aqui, antes de continuar, a gente precisa parar num ponto muito importante. Sim, tá sendo gravado. Muito importante que que eu observei muito nos contos, que é a dificuldade em colocar vírgulas, usar o ponto e usar a separação de parágrafo, gente, que é uma coisa muito básica e eu vou ensinar aqui pra vocês. Então, aqui, as vírgulas, ela tem função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Como assim? Quando você tá falando sobre um assunto só, tipo assim, levantei da cama, eu me olhei no espelho e fui no banheiro fazer minhas higienes. Olha só, ali, nessas pausas que eu fiz, dá pra ver, imaginem aí que tem vírgulas. Eu tô falando sobre um assunto só, que é a minha rotina depois que eu levantei, sabe? Aí agora eu coloco um ponto e mudo o ponto de vista. Mudo o assunto. Agora eu vou pra um pensamento meu. No sonho que eu sonhei, tava falando, sei lá, de um cachorro correndo pela rua e eu tava correndo atrás dele, ponto. E agora, uma mudança de parágrafo. É muito legal fazer essa analogia pra gente ver quando a gente precisa mudar de parágrafo. Sabe quando você tá assistindo uma série que tipo, a câmera tá no personagem principal? Aí ela pega e vira assim e mostra um outro personagem que tem naquela mesma cena. Então, é assim que funciona o parágrafo, gente. Então aqui eu falei sobre eu levantar, falei sobre meu sonho. Agora eu vou mudar de câmera, vamos dizer assim. Eu vou falar sobre um outro assunto. Eu vou pegar de um outro jeito. Falar assim, o céu lá fora tava limpo. Aqui eu já posso pular de parágrafo, porque eu já não tô mais falando sobre a minha rotina de levantar e eu não tô mais falando nada relacionado a eu dormindo, sabe? A minha noite. É muito importante frisar isso, vocês precisam saber isso. Ficou claro pra vocês essa parte? Ok. Então, a minha dúvida é sempre se estou usando ou não a vírgula direito. Então, gente, é uma coisa que eu observei muito, é que vocês que vocês, no geral, assim, não estavam sabendo colocar o ponto e a vírgula. Tipo, a vírgula, gente, é quando você separa uma coisa de outra sobre o mesmo assunto, sobre uma mesma visão. Tipo, a câmera tá virada pra mim. Então, tudo que ela estiver gravando aqui, eu vou colocar vírgula. Agora, se ela mudar pra me mostrar inteira, eu vou usar um ponto. Agora, se ela não me mostrar mais, se ela mostrar, sei lá, o meu quarto, eu vou usar outro parágrafo. É assim que funciona. Então, vírgulas são usadas para separar orações sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo... Moço, você pode mutar aí? Please. Tá, então vírgulas são usadas para separar orações e frases que são sobre um assunto só. Ponto é usado para quando muda o ponto de vista do assunto. E o parágrafo é usado quando muda de assunto. Pronto. É fácil. É fácil de entender. Depois que vocês entenderem isso, vocês vão aprender a usar eles. Perguntaram sobre ponto e vírgula. Ponto e vírgula não é muito usado, mas eu sei que quando você usa ponto e vírgula é sobre itens, sabe? Tipo assim, objetos que eu tenho que levar pra escola todo dia. Aí, caderno, ponto e vírgula. Lápis, ponto e vírgula. Mochila, aí coloca ponto que é só isso que eu preciso levar, entendeu? É assim que funciona. E isso no texto, assim, se você não for colocar em tópicos, também é usado assim. Tipo assim, argumento sobre tal coisa. Argumento 1, ponto e vírgula. Argumento 2, ponto e vírgula. Argumento 3, daí ponto. Entendeu? Ele é para separar itens. Isso, exatamente. E ele pode ser usado no texto também. Mas pode ser só vírgula? Pode sim, pode sim. Mas eu acho que o ponto e vírgula dá uma visão mais assim, profissional, sabe? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês sobre o ponto e a vírgula, para vocês entenderem certinho como que é. Ó,
Em segundo lugar, vírgula, ressalta-se que, no Brasil, uma evidente falta de informações sobre transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Ponto. Aqui ela falou um assunto só. E ela usou a vírgula para separar os subassuntos desse mesmo assunto. Então, é sobre uma coisa só. No Brasil, a falta de informações alimenta o preconceito. Ponto. Falou sobre uma visão só. Então, a câmera estava num lugar só. Agora a câmera vai mudar. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que em sua obra A República narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acorrentados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando que, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Então, vejam só. Primeiro ela falou sobre Brasil, sobre falta de informação e sobre estranhamento do preconceito. Aí ela usou o ponto, que daí mudou a visão da câmera. Só que não foi pra longe ainda, tá aqui. Aí ela falou de Platão ali. Aí ela falou de Platão ali. E ponto. Aí depois disso mudou de cena. Daí já foi o outro parágrafo daí, entendeu? E aí, galerinha? Pode mutar, por favor? Então aqui outra coisa muito importante que eu observei no conto de vocês é a fluidez textual. Estavam tendo muita dificuldade em colocar fluidez textual. Não sei se é por causa do limite de palavras, mas tinham muita falta disso. E eu vou explicar o que pode ter ocasionado isso, mas é uma coisa muito importante. Aqui a gente observou bem. Isso daqui, torcida fumar maconha, droga. Desculpe, gente. Então aqui é um outro ponto. Eu vou explicar por que isso pode ter acontecido, mas ali naqueles textos que eu li pra vocês... Você faz faculdade? Não faço faculdade, eu estudo bastante só. Então aqui a fluidez textual, ela é aquilo que eu mostrei pra vocês até agora, nos textos que eu li pra vocês. Em nenhum momento eu precisei parar pra explicar o que estava acontecendo, porque ela já colocava os conectivos, ela já colocava as pontes entre as frases, sabe, gente? E isso é a tal da fluidez textual. Então aqui, outra coisa que estavam tendo dificuldade... Não, é que eu tô gravando por fora aqui. Pra gravar pelo Meet, tem que ter o Meet institucional e eu não tenho. Então aqui, é toda sexta. Então aqui, outra coisa muito importante que eu observei no conto de vocês é o uso dos porquês. Estavam tendo muita dificuldade. Eu vou passar esse vídeo aqui que é bem explicativo, é bem melhor. Mas eu vou dar uma explicação meio por cima. Então aqui, o porquê separado é para perguntas interrogativas ou não. Como assim? Quando você faz uma pergunta, tipo, por que ela fez isso comigo? É o porquê separado, sem acento. Aí agora você vai fazer uma pergunta que não é interrogativa, é mais, assim... Esqueci a palavra de novo. Mas assim, tipo, eu não entendo por que ela fez isso comigo, entendeu? Aí a gente tem o porquê junto, que também tem sentido de portanto, que é uma coisa explicativa, para resposta. Quando você quer argumentar, você usa o porquê junto, sem acento. O porquê junto com acento é quando você vai explicar o porquê. Quando você coloca o na frente do porquê, o porquê tem que ter acento. Esqueci o nome desse acento. Chapeuzinho, né, gente? E o porquê separado com acento, ele é usado quando você faz uma pergunta e fala o porquê por último. Tipo assim, deixa eu pensar... Circunflexo, isso. Circunflexo. A minha memória é linda. Então, porquê separado com acento é quando você coloca o porquê no final da pergunta. Eu não vou lembrar de nenhum exemplo. No vídeo tem exemplos. Mas é só para vocês entenderem bem. Então, agora eu vou passar o vídeo para vocês aqui. E aí, moçada, cheguei de volta! Tô animadão hoje, né? Pessoas, aula de hoje bem suci, muita gente tava pedindo, uso dos porquês, bora! E aí, moçadinha, vamos lá então? Uso dos porquês. Como é que funciona isso? Gente, primeiro, a gente sabe que tem aí porquê de 4 formas, né? Bem tranquilão, bem na boa, maneira prática, didática, bem rapidinho pra gente entender como funciona. Primeiro caso, porquê separado, beleza? Separado e sem acento, como é que funciona?
Muita gente fala assim, o porquê separado com acento é o porquê de pergunta. Beleza. É também, mas não é só pergunta, gente. Ó, vamos pensar junto aqui comigo. O porquê de pergunta, ok. Então vamos lá. Por que ele sumiu? Fiz uma pergunta, porquê separado sem acento, maravilha, começo de frase. Mas eu posso fazer também um questionamento indireto, que é com uma afirmação, e eu usaria também o porquê separado. Por exemplo, pessoal, não sei por que ele sumiu. Pessoal, não sei por que ele sumiu. Isso tem uma pergunta implícita e é o porquê separado, certo? E veja, não falei não sei o porquê, não sei por que ele sumiu. É uma afirmação e é porquê separado e sem acento. Tem mais um caso. Quando eu puder trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, ele também é separado e sem acento. Olha só. As ruas por que passamos eram sujas. As ruas por que passamos eram sujas. As ruas pelas quais passamos, consegui substituir por pelas quais. Então, essa substituição acontece por quê? Porque nesse caso aí eu tenho uma preposição mais um pronome relativo, certo? O que é um pronome relativo e a preposição por. Então, eu tenho o porquê separado e sem acento. Pelo qual, pelas quais. Então, se eu posso fazer essa substituição, é separado e sem acento. Fácil? Tranquilão? Muito bem? Tranquilaço. Vamos lá. Agora vamos falar do porquê junto e sem acento. Esqueci meu slides. Pera, um segundo. Bonito. Vamos lá. O porquê separado e sem acento. Como que funciona? Bom, tem gente que fala assim, é o porquê de resposta. Ok, certo? Não deixa de ser. Mas vamos pensar assim, esse porquê, ele é, na verdade, uma conjunção. Certo? Ele é uma conjunção. Como conjunção, ele vai ligar duas orações. Então, essa é a função desse porquê separado. Esse porquê juntinho e sem acento. Então, olha lá. Ó. Não fui à festa porque choveu. Não fui à festa porque choveu. Então, é junto, sem acento, ligando a oração choveu e não fui à festa. É uma conjunção. Beleza? Fácil, tranquilo, numa boa. Por que separado e com acento? Quando que eu uso isso? Gente, esse é mais fácil de todos. Sempre no final de frases. Sempre. Então, por exemplo, eles estão revoltados por quê? É uma pergunta, né? Mas mesmo sendo uma pergunta, como é final de frase, separado e com acento. Eles estão revoltados por quê? Por que revoltos? Por quê? Revoltos por quê? Terminou a frase, separado com acento. Agora, pode ser também uma afirmativa, sem problemas. Ele não veio, não sei por quê. Ele não veio, não sei por quê. E aí, terminou a oração com uma afirmação, separado com acento. Tranquilão? Fácil, de boa. Muito bem. E eu tenho outro caso que é o quê? O porquê junto e com acento. Esse é um dos mais fáceis também. Esse é quando eu vou fazer o quê? Eu vou transformar a expressão porquê num substantivo. Então, para transformar ele no substantivo, eu faço o quê? Eu coloco um o na frente, coloco o artigo. Então, todos sabem o porquê de seu medo. O porquê, eu transformei esse porquê no substantivo, colocando o artigo na frente, sempre junto com acento. Muito tranquilo, né? Muito fácil. Fácil até demais. Então, gente, são os usos do porquê, bem facilzinho, bem tranquilão, bem numa boa. Não esqueça, hein? Não esquece. Então aqui a gente viu bem explicadinho o uso dos porquês. Então aqui, os porquês, só para dar uma resumida. Porquê separado, pergunta, direta ou indireta. Porquê junto, para resposta e para explicação. Tipo, eu vou explicar... eu vou colocar exemplo errado. Tipo, eu fui na festa porque eu tava com vontade. Pronto, porquê junto sem acento. Porquê junto com acento sempre tem o o na frente, o porquê. Ou os porquês, mas sempre vai ter o um artigo ali. O porquê junto separado e com acento é no final de frase. Sempre que for no final de frase, separado com acento. Show! Agora, outra coisa muito importante que eu vi que vocês também têm dificuldade é na crase, gente, na crase.
É assim, quando eu aprendi a usar a crase, eu fiquei muito feliz, me senti o próprio Einstein. Como que funciona a crase? Temos frase em que a gente precisa usar 2 As, que é tipo assim, eu vou a algum lugar. Então ali a gente tem 2 As. Então a gente vai pegar esse A que vem antes de algum lugar e vai colocar uma crase. Tipo, eu vou à praia. Tem crase. Por quê? Porque eu vou a algum lugar, entendeu? Aí a gente usa crase. Só usa com substantivos femininos. Então aqui eu vou passar um outro vídeo bem legal também, que eu vi, sobre crase. Pra vocês entenderem. Complica, né, gente? Fala, gente bonita! Chegamos com mais um Quer Que Eu Desenhe. Quer entender mais sobre crase? Veio ao lugar certo. Aproveita para curtir o canal do Descomplica. Toda semana tem vídeo novo. Basta se inscrever em todas as nossas redes sociais para receber um conteúdo exclusivo. E para baixar esse mapa completo, é só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem crise, vamos partir para crase? Por definição, a crase é a contração de 2 vogais, uma preposição e uma outra letra A, artigo, resultando na vogal com acento grave para a esquerda, A. Professor, mas eu nunca sei quando tem crase. Calma, calma. Teremos crase em diversas situações, mas principalmente quando o termo que vier antes exigir a preposição a, ou quando o termo depois pertencer ao gênero feminino. Exemplo, fui à praia. Também usaremos crase na indicação de horas, como na frase, a festa começa às 22 horas. Outro caso é quando queremos dizer a moda de, ainda que a expressão moda de fique subentendida. Na frase, pedi um bife a Osvaldo Aranha. Esse A é craseado. Locuções femininas, sejam elas adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, também terão crase. Exemplos são à noite, à direita, às pressas e por aí vai. No restante dos casos, não tem crase. Para não restarem dúvidas no dia da prova, vamos citar alguns exemplos. Diante de palavras no gênero masculino, não se usa crase. Exemplo, o menino foi a pé. Pé é masculino, então sem crase, beleza? Verbos no infinitivo também não pedem crase. Assim como a maioria dos pronomes de tratamento, mesmo no gênero feminino, se eu disser, por exemplo, entreguei os presentes a todas, não tem crase. Fique esperto. Muita gente confunde e já vai colocando crase para qualquer situação ou qualquer palavra do gênero feminino. Mas não, nem tudo na vida é crase. Por último, diante de numerais cardinais, também poupamos o artigo. Exemplo, daqui a 1 semana começará a aula. Temos ainda sentenças onde a crase é opcional, ou seja, você decide. Isso acontecerá com pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos ou depois da preposição até. Quando eu digo cedi a vez à minha amiga, por ser um pronome possessivo feminino, pode ou pode não ter crase. Se eu entreguei o convite a, com crase, ou a, sem crase, Roberta, ou fui até a com crase, ou a, sem crase, praia. Também são cenários onde a crase será opcional. Tem alguma exceção da regra? Tem sim. Se precisar de preposição nos pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo, colocamos crase. Por exemplo, dei àquela senhora todo o meu dinheiro. É a aquela, com crase. Para antes dos pronomes relativos, a qual e as quais, também haverá crase, mas somente se o verbo exigir a preposição a. Como se eu disser, são normas às quais todos devem obedecer. A maioria dos pronomes de tratamento, como já citamos, não tem crase, exceto por senhora, senhorita e dona. Agora, atenção para os nomes de lugares. Só ocorrerá crase se o nome do lugar admitir a preposição a e, ao mesmo tempo, o artigo a. Para não errar, fica a dica. Quando eu venho da cidade tal, crase no a. Se venho de, crase para quê? Se eu vou à Inglaterra, ou seja, venha da Inglaterra, crase no a. Mas se vou a Paris, isto é, de Paris, não uso crase. Por fim, se o nome do lugar está especificado, eu coloco crase. Um exemplo é a frase irei a Salvador, de Jorge Amado. Professor, quanta coisa! Tô muito perdido. Quando estiver com dúvida quanto a uma palavra feminina, uma dica é substituir a palavra por uma masculina. Se o a virar ao, é porque teremos crase. Se fui à mercearia virar fui ao mercado, quer dizer que o artigo leva uma preposição.
situação e pede crase. Ainda tá difícil? Não tem problema não. Pode dar replay quantas vezes for preciso. Então aqui a gente vê certinho o uso da crase, gente. Então aqui, gente, eu peguei essa frase de um texto, de um conto, né, que vocês mandaram, de um dos contos. Eu tirei essa frase de um dos contos. E aqui a gente vai ver exatamente como que funciona o uso da crase. Então aqui, um brilho surgiu à sua frente. Então, o brilho surgiu à sua frente. Então, aqui a gente usa a crase. Viram só? Então, assim, a crase, ela é bem legal quando você pega o costume de usar e o costume de entender. Assim, quando você assim, entende o básico sobre crase, nossa, é super de boa. É igual os porquês, gente. Aprender uma vez, nunca mais. Vamos ver aqui. E aqui outra coisa muito legal é sobre o era no uso dos verbos, gente, que eu observei que muita gente quer usar, mas não sabe. Então aqui, a gente tem o presente, o passado e tudo que vier antes do passado, a gente vai colocar o era. É assim que funciona usar o era nos verbos, tipo, houvera, sei lá, ou como fala, ouvira. Sabe, todos esses verbos que a gente emprega o era. Roubei um banco. Roubei um banco. O que eu fiz antes de roubar o banco? Então, eu já roubei o banco, então já tá no passado. Tudo que eu fiz antes de roubar o banco, a gente emprega o era nos verbos. Deu pra entender? Deu sim. Sim. Deu sim. Ok. Tá. Aconteceu alguma coisa no passado. Eu vou usar outro exemplo. Tomei chuva para voltar para casa. Passado. Tudo que aconteceu antes de eu voltar para casa e antes de eu tomar chuva, eu posso colocar o era nos verbos. Tipo, antes de tomar chuva, andar pelas ruas procurando caminho para casa. Aí eu posso colocar o era. Então, o era é sempre nos verbos do acontecimento que acontece antes do que aconteceu. Ficou confuso. Calma. Eu acho que é. Eu não funciono muito bem com gramática assim, tipo, passado perfeito, passado mais que perfeito, é difícil. Mas é assim, gente, tudo que vem antes do passado, antes do acontecimento que já aconteceu, antes de alguma coisa que já aconteceu, a gente pode empregar o era, mas não é obrigatório, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem usar o passado normal, pode usar também. Mas é só pra vocês entenderem como funciona, pra não sair usando de qualquer jeito, igual estavam, tá? Outra coisa, Outra coisa muito importante é um vocabulário coerente, gente. Quando a gente se fala em fluidez textual, é muito importante que a gente tenha um vocabulário coerente. O que é isso? Se você está escrevendo um texto sobre o vocabulário que você já tem, sobre as palavras que você vai usar, você já sabe. Então, não tem como você sair pesquisando palavra difícil para colocar no seu texto, porque vai ficar confuso. E não vai ter aquela fluidez textual, gente. Outra coisa que eu observei nos contos também. Então, a gente precisa ter um vocabulário coerente. Tem que lembrar disso. Então, não fiquem procurando palavras difíceis só para colocar no texto para falar, nossa, vai ficar um texto muito legal, vai ficar assim, pique Shakespeare. Não. Coloca no nível que vocês souberem, gente. Não precisa colocar a palavra difícil só para deixar que vai dar nota, porque não vai dar. Isso tira a fluidez textual, sabe, gente? Muito importante frisar isso. Mas enfim, terminando aqui, repertório. O exemplo tosco que eu falei no começo, que é bom frisar aqui, que eu achei muito legal o pessoal usando, é só para dar um exemplo a vocês como que é o repertório. Então assim, eu dei a imagem para vocês, você tinha que fazer uma história. O pessoal colocou repertório nessa história, nesse mini conto, sabe? O que foi o repertório que eles usaram? Tem gente que criou um reino, gente, um reino todo, assim, para passar aquela imagem, sabe? Para passar o conto. Isso é repertório. Tem gente assim que criou um contexto todo pro conto, tipo, naquela época tal coisa acontecia, não sei o que, tinha tal lei. Isso também é repertório. Então, assim, tudo que envolva, assim, contexto, você citar uma outra coisa, é repertório. Então, não é uma coisa sistemática, assim, uma coisa assim, nossa, é muito difícil fazer. Não, é uma
uma coisa fácil, é simples. Se você entender isso, vai longe também. Tipo lá, repertório também pode ser você citar filósofos, você citar frases. Não precisa necessariamente ser um filme ou uma série. É o que você lembrar. Por isso que é bom fazer o caderninho de repertório, gente. Pra vocês anotarem, pra ficar mais fácil de lembrar depois. Vai ser tipo uma revisão. Aí, antes da prova lá, você vai lá, passa, dá uma lida, pronto. Outra coisa muito básica que eu vi que muita gente estava errando é o uso do mais e com i e o mais sem i. Então aqui, depois disso, vocês nunca mais vão errar. Ó, mais com i é quantidade. Quantidade. Assim, números, quando se fala em números, assim, quanto mais, melhor. Terminei em 10 minutos da chamada. Nossa senhora, tá me expulsando. Quanto mais, melhor. Com i. Agora, o mais sem i é oposição. É quando você fala porém. Então, é um exercício muito legal para vocês saberem quando você usa mais com i e mais com s. Que é trocar por porém. Se der para trocar por porém, então é mais sem i. Mas se não der, é mais com i. Outra coisa também. Então, aqui, um outro exemplo é: estava tudo bem, mas alguma coisa aconteceu. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa depois. Coesão, verbo temporal. Que eu vi que estava acontecendo muito também. Tipo, o pessoal estava usando o verbo no passado e começou a usar no presente, depois começou a usar no futuro, não sei o quê. Não, tem que ter coesão, gente. Se você está colocando o teu texto todo no passado, os seus verbos têm que estar todo no passado. Então, os verbos que você usa lá tem que estar tudo no passado também. Porque senão não vai ter aquela coisa, vai ficar... A pessoa vai estar lendo, vai ficar tipo, como assim? Isso aconteceu quando? Quando que isso aconteceu? Calma aí. Então, assim, texto no passado, verbos todos no passado. Texto no futuro, verbos todos no futuro. No presente, até dá para colocar alguns no passado, se você for falar do presente. Mas lembrem sempre de revisar para ver se está tendo coesão verbo temporal. Deixa eu ver... E aqui, por último, é um vídeo sobre coesão e coerência. Não sei se vai dar tempo de passar, mas qualquer coisa eu deixo ele no class depois pra vocês. Fala, moçada! E aí, belezura com vocês? Estou de volta aqui para falar uma paradinha que tem muita gente me pedindo. Sim, muita gente tá me pedindo para falar sobre coesão e coerência. Bora pra essa aula, então? Vamos lá? Muito bem, moçadinha, vamos lá, vamos conversar um pouquinho dessas palavrinhas que tanta gente ouve por aí, coesão e coerência, e muita gente não sabe o que é. Muito bem, quando eu falar coesão e coerência, você vai pensar diretamente no texto, ok? Coesão e coerência tem a ver com o texto, ou seja, coesão e coerência textual. As duas coisas sempre caminham juntas, ok? Coesão e coerência sempre vão estar caminhando juntas para que eu tenha um bom texto, um texto bem organizado, um texto claro, objetivo. Vamos dividir as duas coisas. O que seria a tal da coesão? Coesão tem a ver com estrutura do texto, beleza? Então grava isso aí, coesão é a estrutura do texto, ou seja, coesão é quando eu utilizo as palavras adequadas para que eu construa um texto adequado, especialmente quando eu falo aí da parte dos conectivos, ou seja, usar a conjunção adequada para ligar as orações, usar até mesmo as preposições adequadas entre as palavras. Isso tem a ver com a parte de estrutura do texto, para que meu texto tenha uma lógica de escrita. Outros elementos como advérbios, pronomes, que vão fazer retomadas de substantivos dentro do seu texto. Então a coesão é trabalhar diretamente a gramática escrita dentro do seu texto, para que a informação que você quer passar esteja clara e objetiva. Isso é coesão. Coesão, estrutura. E a coerência, gente? Coerência é a lógica da escrita, ou seja, as informações terem uma sequência lógica, as ideias bem organizadas. Então aí está a coerência. Por isso que coesão e coerência caminham juntas. Quando eu tenho coesão e coerência, eu tenho uma coesão que vai usar as palavras adequadas para trazer a informação de forma clara e objetiva. Então coerência tem a ver com o mundo das ideias que você vai apresentar, certo? Coerência tem a ver com as ideias do seu texto, as informações. Então, trazer lá a informação na ordem lógica, não posso dizer, por exemplo, que eu nasci depois que eu tinha 18 anos. Né? Então, veja, não tem lógica, eu nasço depois de chegar aos 18, a não ser que eu use um sentido figurado, e aí tem uma outra função, beleza? Então, veja, coesão e coerência são dois elementos que precisam caminhar juntos.
ter uma boa coesão para que a coerência do meu texto aconteça. Seja claro, objetivo, as ideias do meu texto sejam bem organizadinhas. E ainda, estou falando bastante em texto, né? Pensa, o Enem tem muito texto, muita interpretação de texto. Então, a leitura do seu texto lá na interpretação tem a ver diretamente com coesão e coerência. O Enem trabalha muito isso. Ou qualquer outra redação, redação de Enem, redação de concurso, redação de vestibular, tem que ser trabalhado muito bem a coesão e coerência. Por falar em relação de coesão e coerência no Enem, o Enem é importante você também se organizar para estudar para esse Enem, beleza? Percebe isso, hein? A organização de estudo do Enem tem muito a ver com coesão e coerência também, pessoas. Certo? O seu texto bem organizadinho. Então, olha só. Fica na sua cabeça aí. Coesão é toda a parte estrutural, certo? Gramatical do seu texto. Uso dos conectivos adequados, uso da conjunção adequada, da preposição adequada, dos advérbios adequados, dos pronomes adequados, dos artigos adequados dentro do seu texto. Coerência tem a ver com a ideia que você quer passar no seu texto. Então tem a ver com a informação. A informação tem que ser coerente, tem que ser lógica e objetiva. Então a coesão junto com a coerência fazem um bom texto. E façam que você também consiga ler um texto e interpretar melhor esse texto. Beleza? Tranquilo? Coesão, coerência, caminham juntas. Beleza? Toda interpretação de texto tem diretamente relação com coesão e coerência. Toda a produção de texto. Então, gente, para vocês, assim, o que precisa ter na sua redação, além de todas essas coisas que a gente tava conversando até agora? Coesão e coerência. Se tiver esses dois elementos, gente, assim, a fluidez textual vem junto, sabe? Vem as informações, são mais explicativas. Então, assim, gente, coesão e coerência. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula aqui pensando sobre coesão e coerência. No conto de vocês, eu observei bastante esses deslizes entre coerência da ideia. Tipo, a pessoa falava uma coisa, depois ela falava outra coisa diferente. Daí eu ficava assim, como assim? Isso tira a fluidez textual também. E outra coisa é a coesão, que é aquele negócio do verbo temporal que eu falei, que é o uso do mais e mais, que é todo da estrutura. Então, se o texto tiver esses dois, ele já tá no caminho para tirar nota 1000, gente, na redação. Então é isso que eu tinha a passar para vocês hoje. Dúvidas? Dúvidas? Não, professora, nenhuma dúvida. Ok. Então, Professora, oi. as aulas acontecem todas as sextas às 6 horas? Sim. Tá bom, ok, obrigada. Professora, rapidinho, só para ver assim se eu entendi. Coerência é tipo o texto fazer sentido? As ideias do texto fazem sentido, as informações fazerem sentido, não ter controvérsia. Ah, tá, entendi, obrigado. Então, perguntaram se eu recomendo usar modelo de redação. Assim, recomendar não recomendo, porque é difícil você, memorizar um modelo inteiro para você fazer na hora, vai que você esquece. Então é bom você saber, assim, o básico e talvez usar modelo de redação, e quando chegar na hora de você esquecer alguma coisa, você vai e faz o que você vai saber, entendeu? Dever de casa? Nenhum. Só leiam, gente, leiam. Peguem, sei lá, textinhos e um livro, sei lá, e leiam. Ler ajuda bastante a pegar essa fluidez textual. Então, o Meet tá pra me expulsar, então a aula de hoje foi essa, gente. Espero que vocês tenham entendido bem o que eu passei pra vocês hoje e até a próxima aula.